Apocalipse 12, de 7 a 9. Glória a Deus. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamado diabo, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Diga comigo, leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Então Satanás, ele desde a criação do mundo, ele foi lá e enganou a Eva, e com isso ele começou a passar o príncipe, o dono desse mundo. Mas a terra sempre, você tem que decorar isso, querido. A terra foi dada para o homem. Fala comigo, a terra foi dada para o homem. Então, o que Satanás quis, Satanás, por ele ser espírito e por ele estar numa dimensão de vantagem do homem, como anjo, ele só precisava que o homem se afastasse de Deus. E como é que um homem se afasta de Deus? É quando ele quer andar no seu próprio entendimento. Diga comigo, andar no seu próprio entendimento. Sempre nós temos que lembrar que o nome da árvore é árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha bem, a árvore não é a árvore do mal, não é uma árvore de Satanás. Prestem atenção nisso, tá, querido? Eu vejo o crente, uma coisa tão básica, depois ele não aprende nada. Por quê? Porque ele não aprende coisa básica. Você precisa entender isso. A árvore, ela não era questão de árvore errado, certo, se é bonzinho ou ruim. Ela é uma árvore do conhecimento. E o conhecimento, você conhece o lado certo e o errado, o bom e o ruim. Então ninguém vai ser controlado por Satanás só com coisa errada. Entende? Satanás, ele vai controlar quando a pessoa anda por conta própria. Quando a pessoa anda por conta própria, quando ela usa o seu livre-arbítrio para fazer o que bem entende. Então as pessoas, elas são enganadas por Satanás. Vou dar um exemplo, querido. Olha bem, quando você tem uma igreja, quando você tem um pastor, quando você tem um trabalho que Deus está te abençoando, então existe a coisa lógica na palavra que você tem que fazer. Quando Satanás ele quer acabar com a tua vida, o que ele faz? Ele vai fazer você ter conhecimento, entendimento, achar que uma coisa é mais certa, e você começa a andar por conta própria. Você chama isso de liberdade, mas na realidade isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Isso, por quê? Porque a pessoa tem que entender que as coisas são lógicas. É óbvio que se eu tenho um casamento com a Rose, se eu tenho um emprego, eu tenho que trabalhar. E se eu tenho um pastor, eu tenho que seguir ele. Não é para ficar preso, não é para ser enganado. É porque é óbvio. Então o óbvio, Satanás quer te tirar do óbvio. Ele quer colocar em você um espírito de rebelião. E você pode se achar que está preso numa religião, que está preso por um líder, por um pastor. A questão não é essa, querido. A questão é que o caminho que você anda é o caminho da lógica, do bom senso. Entende? Aí por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês aprendam que Satanás, ele está querendo enganar todo mundo. Não é você só. É todo mundo. E para não ser enganado, você precisa aprender o que é óbvio. Entende?
não é que você está presa a algo, é que Deus te prendeu ali, para que você não ande por qualquer vento de doutrina. Então, o Satanás sempre vai fazer o filho, né, não ficar contente com o pai. Vai fazer sempre o empregado não ficar contente com o patrão. Vai sempre fazer a ovelha enjoar do pastor, não querer mais seguir o pastor. Satanás sempre vai fazer você, querido, não prestar atenção na palavra, entende? Porque você só quer ouvir de quem você quer. Mas você precisa entender que você precisa ouvir a palavra de quem você precisa. Isso não é andar preso, isso é andar em liberdade. Entende? Por quê? Porque você vai fazer o óbvio. Amanhã depois você muda de situação, você vai ter outro óbvio. Entenderam agora? Quem prende a igreja, a pastor, a pai, mãe, quem se prende é a pessoa se prende. Só que ela tem que entender. Vamos dar um exemplo. O Edmar vai morar comigo lá, em casa. O que ele vai ter que fazer? Se sentir preso ou se submeter à autoridade, porque é assim que funciona na lei de Deus. Eu sou o dono da casa, ele foi morar comigo, o que vai acontecer? Aí o Edmar fala assim, é duro morar com o pastor, mas o pastor, ele tem hora para chegar, tem não sei o quê, a gente está criado uma pressão, ele manipula a gente. Não é que manipula, ele mora comigo. O patrão, não é que o patrão é coisa, você trabalha para ele. O pastor, não é que o pastor é coisa, o pastor tem que tocar a obra, tem que fazer as coisas acontecer. Então não é prisão, diga comigo, é propósito. Então Deus tem um propósito. Já pensou a Carmen, né, acordar cedo e achar que ela está sendo manipulada pelo sistema, pelas pessoas, pela cidade, pelo governo? Isso é coisa de pobre, querido, de pessoas desgraçadas. Entende? Você precisa entender que em tudo Deus tem um propósito. E cumprir o propósito, Deus vai te dar outro propósito. Entende? Aquele outro propósito é que você deve se apegar, porque senão Satanás vai te enganar. Ele é enganador. Eu quero ler vários versículos aqui, para nós pegar como que Satanás age. Olha bem, se Satanás ele age na vida das outras pessoas, por que vocês acham que ele não age na tua vida? Por que eu vou achar que ele não age na minha vida? Vocês acham que Satanás lá no deserto, ele apareceu para Jesus e conversou, mano, oi Jesus, não sei o quê? Não, querido. Foi fazendo a mesma coisa que faz com você. Ele fez Jesus, querido, assim, ó, na hora da fome, né? Ele falou, manda transformar essa pedra no pão. Começava a vir pensamento em Jesus, vontade, desejo. E Jesus, né, falou para ele a palavra da fé, mas ninguém pode provar que Satanás apareceu fisicamente para Jesus, para conversando com ele. Entenderam o que eu estou dizendo? E mesma coisa hoje. Hoje, Satanás ele fica enganando as pessoas. Aí, querido, você acha que a tua vida está travada porque você está preso? Você vai ficar travado o resto da vida porque você está andando atrás de espírito enganador. E o que o diabo usa de espírito enganador? Ele pode usar um outro ministério, um outro chamado, que não tem nada a ver com o que você quer. Às vezes é bom mesmo, é bom para aquele cara, é bom para aquele grupo. Mas chama você e você começa a se iludir com aquilo. Você faz divisão até dentro da tua igreja, dentro da tua casa, com seus irmãos, porque você está seguindo o espírito enganador. Entende? Uma vez foi a irmã Clara até, falou para o povo lá da Metodista, falou, toma cuidado, porque o diabo vai usar o irmão Trovati para acabar com a igreja metodista. Aí você fala para mim, ela errou ou acertou? Vamos, gente. Ela acertou. O diabo, ele usa, não quer dizer que eu estava fazendo coisa errada, não quer dizer que eu ia fazer aquilo, mas o diabo ia ficar falando, colocando sentimento, colocando desconfiança, colocando isso na cabeça, no sentimento das pessoas. As pessoas iam sentir que eu era um perigo e tal, e aí o diabo ia usar isso, né, usar o meu nome, usar o nosso ministério, tudo para acabar com a igreja. Entende? Mesma coisa,
o diabo pode usar, né? Pode usar um de vocês aqui para acabar com o ministério. Às vezes o diabo pode usar o irmão aqui que está com todo o coração, tal, e o diabo vai lá, não, o Edmar não é aquilo não sei o quê. Ele está usando o Edmar e o outro irmão vai lá, aí o diabo usou o Edmar. Mas o problema é o Edmar? O problema é a pessoa que o diabo está convencendo. O diabo usa a Bíblia. Sabe com o que ele foi tentar Jesus? Com a Bíblia. Então vocês precisam compreender isso. E o que o diabo quer? Ele quer te tirar da tua igreja. Ele quer fazer a tua família virar uma bagunça. Ele quer levar suas finanças para o buraco. Ele quer fazer tudo aquilo que Deus te deu para você começar a tua vida, entende? Se tornar um inferno na tua vida para você perder tudo mesmo. Zacarias 3:1. Olha bem, em outra visão, Deus mostrou o grande sacerdote Josué. Josué era um homem de Deus ou não era? Diga comigo, era. Fala, e olha o que ele fez, ó. Que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Então, vamos vendo como é que Satanás trabalha. Efésios 4, 26 e 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia todo com raiva. Vai outro. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Pegaram? Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm, em todo lugar, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quem estava fazendo o sofrimento? Satanás. Ó, 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar. Sempre vocês têm que pensar o seguinte: Satanás, ele vai vir do jeito que você aceita. Ele vai vir como uma solução libertadora. Ele vai usar você, querido, para você criar divisão e intriga onde você era para permanecer fiel, leal e com propósito. Ele quer tirar nós do foco. Eu lembro, né, querido, que eu aprendi isso, né, lá no passado. E eu fiquei 14 anos na igreja metodista. Nos primeiros 6 meses, querido, tudo quanto é tipo de prova eu passei. Logo de cara, né, eu comecei a orar na mata, as pessoas começaram a me seguir. A própria família do pastor armou para mim, querido, para mim ter que sair da igreja. Eu falei assim: eu sei o que Satanás quer, ele quer me tirar daqui. E aqui vai ser minha base. E daí eu fui aprendendo, né, que não era só aquilo que ele fazia muitas coisas usando eu mesmo, entende? Usando eu mesmo. Por exemplo,
Eu ia numa igreja visitar, aquela igreja tinha mais poder, tinha mais unção, tinha um pastor lá com muito mais empolgante, sabedoria e tal, né? Mas qual que era a minha igreja? Era metodista. Aonde é que eu nasci? Aonde o Deus tinha um propósito? Era lá. Então, se eu tivesse, né, querido, me desviado, e vinha pastor de tudo quanto é lado, veio pastor de várias igrejas, os irmãos mesmo que me conhecem desde quando eu converti, né, eles sabem disso. E a turma, porque eu era muito empolgado em buscar a Deus, né, então a turma procurava me pescar de qualquer maneira. E eu achava pessoas, né, que tinha muito mais assim, coisas para oferecer que eu queria do que a minha igreja. Mas, graças a Deus, eu soube lidar com isso. Fiquei firme. Por quê? Você tem que ficar firme. Porque Deus tem um propósito na tua vida. E ninguém, querido, sai de um lugar para o outro sem antes acabar aquele propósito. Depois que acaba, aí beleza. Deus, nosso Pai, a Bíblia fala assim que Ele sonda primeiro os nossos corações e vê se nosso coração é top. Depois, Ele examina os pensamentos para ver se está com a motivação correta. Pegaram ou não? E depois Ele julga nossas atitudes. É a atitude que vai trazer as coisas à existência. Porém, se não passar pelo crivo do coração e da motivação, tem não. Nós temos que e você sabe, querido, o que é coração? Vou falar uma coisa bem simples para você entender. Diga comigo, coração é gostar. Quando você gosta de algo, quando você quer algo, aquilo está morando no coração. Então Deus olha para ver se é teu objetivo, qual que é o teu objetivo, qual que é o teu querer. Então vamos supor assim, se Ele me deu essa igreja como objetivo, então qualquer coisa que está no meu coração, que faz com que eu não me alinhe com essa igreja, meu coração não foi aprovado. E se meu coração não foi aprovado na obra de Deus, querido, vai ser aprovado em alguma coisa? Em nada mais. Então você precisa ter um coração certo na obra de Deus. E depois tem a motivação. A motivação é aquela motivação de crente novo. Sabe o que é? Se eu errar, se eu for pregar, aqui que os outros vão falar, eu tenho vergonha de pegar. Isso é motivação errada de crente novo. Crente novo pode, né? Depois ele vai amadurecendo, é coisa de criança. Mas outra motivação de adolescente é aquela, né? Não, eu quero pregar, eu vou mostrar que eu prego melhor do que o pastor, eu vou pregar, eu sei que eu faço bem, eu sei que eu sou o cara. Essa é a de adolescente. Que tem de crente que a vida inteira adolescente, só porque canta bem, prega bem, ou coisa bem, vive como adolescente. Isso é motivação de adolescente, nunca vai chegar a lugar nenhum. Você precisa amadurecer, tá? Senão Satanás sempre vai te pegar. Isso aí são as motivações. Deus sempre sonda ela. Todo mundo passa por isso, né? Eu passei, a gente vai crescendo. Engraçado, se você quer rápido, ora a Deus e muda suas motivações, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim só dá certo quando eu estou maduro. Por exemplo, para mim comprar um carro, eu quero o carro, mas se não comprar, não ligo mais. Aí fica fácil. Qualquer coisa, querido, que eu quero demais, é ídolo. Aquilo é ídolo no teu coração. E ninguém pode
ter um coração reto, correto diante de Deus, com o ídolo no coração. Os ídolos no coração, Deus até tolera os crentes novos, mas crente velho não. Jó 2,7. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Querido, eu vou te explicar uma coisa. Diga comigo, o diabo é legalista, fala aí. Ele só pode, fala aí, fazer o que Deus permite. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Você desobedece a palavra, comete um pecado, a Deus tem que manifestar para o diabo e falar assim: diabo, agora você pode ir? Vocês pensam que é assim? Diga comigo, de jeito nenhum. O diabo, ele é um promotor. E ele é também o executor, o carrasco, que executa a sentença. Assim que você peca, assim que você dá a bola fora, igual o Dimar estava ensinando aqui, imediatamente Satanás está com carta branca, está liberado para agir de acordo com a tua desobediência. E dentro da tua desobediência, ele tem os livros das regras. O que você faz, ele tem o que executar. Por isso que a Bíblia fica falando assim, ó, não peque e não deis lugar ao diabo, porque não é Deus que vai te fazer mal. Deus não vai mover uma pena, querido, para te castigar. Quando a Bíblia fala é o Senhor, porque para o judeu tudo é o Senhor. Porque eles pensam assim, mas eles falam isso, por quê? Porque eles atribuem tudo ao Senhor. E de fato é o Senhor, porque Satanás só pode executar porque existe uma palavra, existe uma lei. A lei de Moisés foi feita, querido, para te proteger. Mas quando ela te desobedece, ela virou o ais, ela virou aquilo que te condena. Entende? Quando a lei veio, ela veio para te proteger. Só que agora Satanás estava com um livro na mão. Todo tipo de rebeldia e de pecado, Satanás tem uma sentença. Satanás, ele não pode te pegar pelo teu coração. Ele não pode te pegar pela motivação, mas Deus pode não te abençoar por causa disso. Então, Satanás, como não pode pegar nisso, ele olha para você e ele vê aonde está teu coração. Por quê? Porque você acaba dando bola fora. Vamos dar um exemplo. Você não ama mais o teu pastor. Você está aqui dentro, mas está por aqui de ouvir falar. Satanás, ele fica sabendo. Por quê? Porque você chega perto de um irmão, você não está prestando atenção na pregação. Ele está vendo. Entende? Você está desatento. Aí ele vê que você olhou para alguma coisa, ele já sabe o que você está querendo, você começa a dar milho para ele. Não é assim, Raquel? Você vai dando corda. Aí Satanás, querido, ele precisa que você pratique alguma coisa. Quando você praticar, por exemplo, você vem aqui, né, ouviu bastante Satanás, viu que você ouviu outro pregador, que você ouviu outra visão, que você agora está focado em outra coisa e tal. Aí você chegou aqui, aí por enquanto ele não pode fazer nada com a tua vida. Mas ele viu que o cara chegou perto do Bita, rapaz, o negócio é assim, é pá. E em vez de pregar o que não é prega o que ouviu de outro. E divide com o pastor. Aí, o diabo já está com a sentença. Aquela pessoa é um rebelde, ele pratica rebelião dentro do propósito que Deus tem para a igreja. E aí aquela vida começa a ter uma sentença. E o diabo, você pensa que ele vai castigar o cara de repente, para o cara falar, epa, eu vou voltar. Não, ele vai te pegando, ele vai te envolvendo, ele vai te dando até um milho. Então, o Clésio fala que para evangelismo, né, com um cara que não conhece a palavra,
Você tem que ser esperto, você tem que fazer igual a galinha, né? Você pega o milho, joga um pouquinho, joga longe, a galinha chega devagarzinho e tal, até que ela vem comer no teu pé. Então Satanás também, para acabar com a tua raça, ele vai lançando devagarzinho, né? Ele vai te... Você vai te dando corda, vai te dando corda, vai te dando corda. Quando ele vê que você está na mão dele, aí ele, ó, vap. Às vezes, a brecha que você está dando, pode ser para vir uma enfermidade. Pegaram? Vocês podem ver que Satanás, quando ele foi acusar Jó, Satanás tinha razão? Diga comigo, não. Falei. Mas Satanás ficava olhando Jó. E Jó dava umas brechinhas. Jó tinha medo. Por que ele falava assim? Porque vai que um dos meus filhos peque no coração. Então ele fazia sacrifício antes. Ele tinha medo de se pecar no coração contra Deus. Mas ele era temente a Deus. E Satanás, né, viu que Jó também era trabalhador, muito interesseiro, né? Assim, o cara era rico. Então, o que Satanás falou? O Senhor cerca por todo lado, tudo que ele faz, o Senhor prospera, toca no que é dele. Então, Satanás, olha bem, querido, o cara top. Ele arrumou um jeitinho de achar uma falha. Ele não vai achar uma falha em você? Se ele achou em Jó, ele não vai achar em você? Lógico que Jó não tinha pecado, mas Jó dava algumas, né? Então, se você, querido, estiver dando algumas coisas aí, Satanás está de olho, tá? É 1 João 3,10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama seu irmão, não é filho de Deus. Aqui está falando que se você tiver uma pessoa na igreja que você não ama, você não é filho de Deus. Por que eu sempre falo? Quem tem problema com pessoas, fala aí, gente. Jesus, na oração do Pai Nosso, quando ele termina, ele fala o quê? E se vós não perdoardes de todo o coração aquele que vos ofendeu, jamais o vosso Pai Celestial vos perdoará. Não é eu, tá? Que Jesus está falando. Jamais o vosso Pai Celestial vos perdoará. Sabe, eu tenho assistido assim, muitas vezes, mães que os filhos são assassinados. E a gente vê lá na internet, a mãe vai lá na delegacia, vê o cara, fala assim: eu te perdoo pelo que você fez. E quero que você aceite Jesus e vai para o céu. Você sabe o que aquela mulher fez? Diga comigo assim: nada demais. Fala. Ela só foi esperta. Porque se ela ficar com mágoa daquele assassino, quem não vai para o céu? É ela. O assassino arrepende, pede perdão, vai para o céu. E ela, com todo o sofrimento dela, vai direto para os quintos dos infernos. Né? Para o lago de fogo, chama o que você quiser. Você viu como é que é o coração, querido? E como é que sabe quem perdoa ou não? É o coração. E Deus conhece o coração. Tanto é que Jesus falou: se não perdoar de todo o coração aquele que vos ofendeu, aquele que pode ter matado teu filho, ter matado tua filha, pode ter feito o que for, tem que perdoar mesmo. Né? Talvez não precisava ir lá, aparecer na televisão, tudo, mas tem que perdoar. Toda mulher de Deus que eu vi, que seus filhos morreram, mulher de Deus, né? Conheci umas par delas que andavam com nós também. Elas
perdoar o cara que matou. E, diga comigo, nada demais. Ela não fez nenhum sacrifício, querido, porque isso é o que todo cristão tem que fazer. Só que só consegue fazer isso fácil quando você começa a pensar o seguinte, né? A vida com Deus é simples, aqui nós estamos de passagem, aqui só é um teste, uma prova para ver se você quer ir morar no céu. E quando você começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E buscar o reino de Deus não é buscar as coisas que se veem, a Bíblia mesmo fala, né? Nós não atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas desintegram, desaparecem, mas as que não se veem são eternas. Entende? E a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Mas eu quero, querido, que você entenda que assim como você vê que o Espírito de Deus, ele precisa nos induzir, ele precisa nos convencer, ele precisa nos capacitar. E você sabe por quê? Porque o outro está fazendo isso. O outro está dominando tua mente, através de circunstâncias, de coisas, já dominou teu coração, entende? Já controla você do jeito que ele quer com circunstâncias. Ele pega teu filho, te controla, ele pega tuas finanças, te controla, pega seus desejos, te controla. Então, quando uma pessoa, né, ela não tem a capacidade de administrar a vida dela em qualquer aspecto, é porque ela é controlada por Satanás. Simples assim. Então, olha bem, o que são os demônios? Satanás é uma coisa, mas o que é demônio? Vocês sabem o que é demônio? Então, vou ler um pouquinho aqui, só para vocês verem. Acho que está aqui. O que é um demônio? Demônio, né? Ele é um anjo. Ele tem um chefe. O demônio, ele tem um propósito. Demônios são espíritos que se rebelaram contra Deus e servem a Satanás, ao diabo. Então eles são. E quantos demônios tem para cuidar da tua vida? É um só? É um só. Tem legiões de demônios para poder cuidar da tua vida. Legiões de demônios estão à disposição de Satanás, né? E tem uns que são espião, que eles são guardiões, que eles cuidam da legalidade. Na hora que ele vê que você deu legalidade, ele fala assim, exército do tranca-rua, vem porque ele não dá dízimo, ou ele não é ofertante, ou ele é uma pessoa que mente para ganhar dinheiro, que engana o patrão, que rouba o dia. Pode vir, exército tranca-rua. Aí como é que os demônios vão? Eles não podem materializar, então o que eles vão fazer? Eles vão ficar movendo as circunstâncias. Pegaram, gente? Ele vai ficar movendo as circunstâncias, pessoas, tal. Você nem sabe, não tem dia que parece que o negócio está travado? Né? Parece que você arruma uma encrenca aqui, daqui a pouco vem outra, tudo que você faz é enrolar. Tem gente que eu vejo na maioria dos crentes, tudo que eles vão fazer é enrolado. Eles não destrincham, não faz acontecer assim, como é para fazer. Então mesmo que Deus deu uma avalanche de bênção para ele é travado. Por quê? Porque dá legalidade para o diabo. Aqui na igreja é assim. Eu sempre falo assim para o pessoal da liderança, olha como é que o cara cuida da finança, não vai pôr essa desgraça, vai ser tesoureiro. Aonde põe a mão, querido? Ganhar não ganha, mas gasta. E está achando ainda que não é controlado por demônio? É sim, você está diante de um pastor que eu falo, pronto, acabou. Agora, pastor, como é que faz para ficar livre disso? O que dá para fazer orando, expulsando, a gente faz, o pastor faz, os irmãos que entendem do negócio também faz.
Então essas pessoas ficam amarradas na sua vida, e se a gente der bobeira, prejuízo. Prejuízo. Elas não ficam possessas, porque nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando, querido, que Deus tem uma obra na tua vida e o diabo está matando, roubando, destruindo aquilo que Ele tem para a tua vida. Agora, você, mesmo assim, nem tudo é pecado. Mas o diabo pode estar controlando a tua vida. Agora, preste bem atenção. Mas se tu pecar, vem a sentença. Não, mas Jesus não me perdoa? Sim, perdoa, mas eu tenho visto que executa toda a sentença. Se ele executa a sentença por um diálogo de Satanás, falou, o negócio é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá em Apocalipse, acho que tem até o versículo aqui. Lá em Apocalipse, Jesus fala assim, olha, vocês vão ser presos por Satanás, vão ficar 10 dias lançados na cadeia. Mas vocês resistam firme na fé, porque o diabo vai lançar muitos de vocês durante 10 dias na cadeia. Agora preste bem atenção, como é que Satanás lançou aquele povo na cadeia e Jesus estava falando que Satanás ia fazer isso? Jesus não podia falar, não vai não, é minha igreja, não vai não. Então Satanás consegue, querido, ter direito à tua vida até quando você não peca. Só que quando você não peca, você passa pela prova, Deus te dá, diga comigo, Deus me dá a vitória. Agora, preste bem atenção, os pecados passados da ignorância, pegaram? É uma coisa, é outra pregação. Mas o pecado, depois que você foi instruído, que você já andou na retidão, e depois você volta, querido, é raro o que não vai receber na sentença. O cabra é terrível. Agora outra coisa também que você tem que saber. Toda vez que você se desvie, para desviar não precisa estar fora da igreja, tá? Dentro da igreja pode estar desviado. Desviado de coração e às vezes fazendo coisa até pior do que quem saiu. Toda vez que você desvia, toda vez que você peca, com certeza, todos os demônios que estavam na tua vida, voltam. Se afastou de Deus, eles voltam. Só que não volta só eles. Cada um deles traz mais 7 amiguinhos. E a Bíblia diz assim, que o último estado daquela pessoa, se torna 7 vezes pior do que o primeiro. Talvez a pessoa não vai ver isso, só que espera o tempo passar para você ver o que acontece com o coitado. Querido, você pegar e sair na rua, vai lá em São Paulo, vai em qualquer rua, que aqui em Bandeira não está vendo tanto, mas você chega num andarilho daquele que está feio mesmo o negócio para ele. Muitos deles são ex-pastores, ex-líderes de igreja avivado. Muitos deles. E eles não eram andarilho. Mas os demônios que vieram, que fazia parte da vida deles, que trouxeram mais 7, levaram os caras a ser andarilho. Então nós temos que entender uma coisa. Esses bichos, eles podem fazer muita desgraça na pessoa que der lugar para ele. Quando eu pego no pé de vocês, não é nada pessoal, eu quero proteger vocês. Eu queria colocar medo em vocês, para vocês ficarem espertos. Tá? Porque se vocês ficarem espertos, aí o diabo, além de perder a vida de vocês, aquilo que faz ele perder o direito da vida de vocês, vai se tornar autoridade e vai se tornar o ministério de vocês dentro da igreja. Mas enquanto vocês não se livrarem desses costumes, desses hábitos que não bate com o plano de Deus para a tua vida, não tem chance. Não tem chance. Satanás está fazendo uma obra mais bonita nas igrejas do que o próprio Senhor por causa do povo de Deus. Né? Agora uma coisa, querido, eu sabia que lá na minha igreja
Era pior do que a nossa ainda, na que eu estava lá. Só que o que eu fazia? Cada um cuida da tua vida. Eu estava lá para cuidar da deles, como servo de Deus. Fazer de tudo para eles serem. E eu fazia de um jeito que se toda a igreja fosse igual eu, bombava. Faço isso até hoje. Até um dia o irmão Luciano foi conversar com o pastor. E na época estava todo mundo preocupado, né? Só tinha a igreja estava assim, né? Porque foi um pouco antes de eu sair. E o irmão Luciano, ele não saiu conosco, ele ficou meio revoltado com o nosso ministério, porque ele não entendeu. E ele foi conversar com o pastor, e ele falou assim para o pastor, pastor, e o Trovate? O que está acontecendo aí? Não vai dividir a igreja e tal, né? O pastor pegou e falou assim, o irmão Luciano, o Trovate é uma bênção. Isso foi o Luciano falou para mim. Ele falou, mas por que o senhor está falando isso, pastor? Diante de tudo que está acontecendo. Ele falou, você já pensou se nossa igreja tivesse 10 Trovate? Tivesse só 10. Isso o pastor falou. O Luciano falou assim, pastor, eu nunca pensei nisso. 10 Trovate. O inferno estaria perdido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por quê? Porque eu fazia a minha parte. Entende? Fazendo a minha parte, eu estou ajudando a igreja. Cuidando da minha vida, eu estou ajudando a igreja. Quando você não cuida da tua igreja, tu não é exemplo, da tua vida, você não é exemplo. Você suja a tua igreja. Deixa ela difamada. Aí quem vai querer vir? Lá tinha uns trambiqueiros, querido, os caras mesmo chamavam o cara, na igreja do fulano? Trovate, sai de lá, falava desse jeito para mim. E a turma aí fora que falava para mim sair da igreja por causa de algumas figurinhas. E todo mundo lá fora só falava dos 5 a 10 figurinhas que tinha dentro da igreja. Entende? O povo lá fora faz assim, mas o irmão fulano lá é uma benção. Falou, o irmão fulano lá é uma benção. Mas o Bertano e o Sicano é uma desgraça. Nem cara do mundo faz coisa que ele faz. E o que é de gente que sai de igreja porque faz negócio com o irmão? Compra fiado e não paga? Compra carro com motor fundido, pôs óleo grosso? E depois, querido, pensa bem para você ver, é servo de quem? Vamos? Vem cá. O cara não vem na igreja, quem está induzindo ele? É Deus? Ele está obedecendo Deus? Ele está obedecendo o Espírito Santo? Ele está obedecendo o anjo do Senhor que está lá perto dele? Está entendendo, querido? Aí depois, quando o diabo coloca uma pessoa sofrendo, aí o diabo não tem coisa boa para fazer para ninguém. Aí o que ele vai fazer? Aí vem na igreja, mas vem na igreja porque está sofrendo. Melhora um pouco, não vem mais. Né? E o cara que vem na igreja também, né? Porque Deus acha que ele é meio madurinho, né? Está pensando, esse cara aí está... Deus está falando assim, não, eu vou lá na igreja, Deus vai me libertar, me curar, e eu vou prosperar. Aí ele vem 3, 4 meses, não acontece nada, ele fala assim, o quê? Compensa buscar Deus, não. Eu fui lá, não adiantou nada. Fulano recebeu um milagre no dia lá, mas faz 3 meses que estou indo, só piorou a minha vida. Né? Não entende. Aí por quê? Porque não presta atenção na palavra. Busca salvação, as outras coisas vai ser acrescentada. Então, olha bem, o diabo, eles são enganadores, demônios são enganadores, tentam impedir as pessoas de conhecer a salvação. Os demônios também tentam dificultar a vida do crente e desviá-los de Deus. Eles ficam direto tentando a vida das pessoas para desviar o crente. De dia e de noite. E essa é uma guerra que você tem que travar, querida, até a volta de Jesus.
Enquanto nós não estiver lá na glória, você tem que travar essa luta. O diabo, querido, ele quer te tirar da igreja, ele quer tirar do povo meio de Deus, ele quer que você peque. Na hora que você peca, ele tem teu corpo, ele tem tua mente, teu coração. Quando você pecou, querido, ele pode te possuir. Olha bem, eu já lidei muito com pessoas endemoniadas, aí você vai aprendendo o que é um semi-endemoniado. Então você chega num semi-endemoniado, ele fala assim, ele fala desse jeito, depois que a gente liberta, eu falei, pastor, eu não sei de onde, mas eu estava com ódio teu. O cara que estava sentindo ódio e vendo ódio. Agora, como é que o diabo não põe algo em você? Entende? A opressão. Então, uma pessoa que ela fica oprimida, o diabo põe ódio, raiva. Ele põe, aí querido, o diabo também não põe na pessoa, a pessoa está lá, passou o dia, não quis orar, não sei o quê, o diabo vai pôr vontade dele de vir na igreja? Não, ele vai pôr vontade de não vir. Ah, eu não vou hoje não, estou cansado. Não gosto mais do pastor. Eu conheço alguém que gosta menos que eu sei, querido. É bem menos. E é o mesmo que está colocando isso no teu coração. Eu não gosto do meu patrão. Eu conheço alguém que não gosta do teu patrão mais do que você. E é ele que está colocando esse negócio de não gostar de patrão. Eu estou por aqui com o fulano. Falei assim, eu conheço alguém que está mais por aqui do que você. E é ele que está dominando teu coração. Olha, querido, estou lá no meu trabalho. Não sei se a Rose estava lá, sei que um de vocês devia estar lá. Quando a loja era lá na prédio que é, da frente lá. Estou lá na loja trabalhando, sentou um rapaz na minha frente, eu vim aqui te pedir perdão. Eu falei, para ele, mas você me desculpa perguntar, mas eu te conheço? Eu não sei se você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei, mas quem é você? Ah, eu sou marido da fulano, trabalho lá na rodoviária. Eu falei, mas por que você está me pedindo perdão? O que você fez para mim agora? Estou interessado. O que você fez para me pedir perdão? Ele falou, não, eu nunca te fiz nada. Mas eu te odiava e falava mal de você. Falava do teu nome ao pau. Eu falei, mas o que aconteceu que você veio pedir perdão para mim? E eu não estava lembrando. Ontem eu fui na igreja e você orou comigo. Orou para mim e para minha esposa. Minha esposa me levou na igreja. Logo quem veio orar? Você. Aí eu vi que eu pisei na bola com você. Como é que o cara foi lá pedir perdão para mim, sendo que ele não conhecia, me odiava, ficar falando mal de mim para todo mundo? Quem era? Quem era? Quem era? Então quem é que está no coração do crente que está com problema com o pastor? É o mesmo, querido. É a mesma coisa. Por quê? Porque a Bíblia manda amar. Agora você fala assim, mas do jeito que o senhor fala, do jeito que você faz, é desse jeito mesmo que o diabo põe argumento na tua vida, querido. Ele te conduz com aquilo que ele mesmo criou dentro de você. Ele sabe. Ele sabe aonde você se ofende. Entende? Você não gosta de ser exposto, não gosta de escutar a verdade, não gosta de ser chamado a atenção. Entende? Vai para o inferno se não gostar. Tem que, se não gosta, faz então correto. Porque eu não estou aqui para achar seus acertos. Eu estou aqui para corrigir os seus erros. Se não gosta, vaza. Mas vaza mesmo, some daqui. Some da minha vida. Porque eu vou te amar, mesmo se você vazar. Vou te amar se você ficar. Mas é o meu jeito, eu vou te corrigir, eu vou procurar teu defeito. Por quê? Fazer o que é certo é o quê? É o quê? Obrigação. Para que eu vou te elogiar naquilo que você faz certo? Eu também estou tentando fazer o que é certo, estou corrigindo meus erros. Você vai ter que ser igual eu. Eu estou procurando fazer o mais certo possível e corrigir meus erros. Agora você acha que está fazendo certo e não quer ser corrigido quando eu estou achando que você está errado? Então eu não posso ser seu pastor, vaza.
Mas vaza mesmo, vaza hoje. Por favor, fala ali, dá o nome ali, depois vem pegar a carta, vaza, mas some daqui, porque eu vou ficar achando defeito mesmo. Porque eu conheço quem está por trás de sentimento, eu conheço quem está por trás de divisão, eu conheço quem está por trás do descontentamento. E é você que não quer mudar, então você vaza, mas vaza mesmo, some. Agora, se você fala, não pastor, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus mesmo, eu quero ser turbinado, não vou te elogiar não, nós vamos tratar também.